Tá a fim de conhecer os principais indicadores empresariais? Se a resposta for sim, fica por aí que é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Opa, e aí, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e nesse vídeo eu quero te apresentar os principais indicadores empresariais que vão te ajudar a descobrir, a saber, a entender como a sua empresa está andando, se ela está andando para frente ou se ela está andando para trás, beleza? Bom, como que a gente vai conduzir aí, responder essa pergunta? Eu vou te apresentar aí alguns conteúdos importantes para você chegar lá no final e responder aí, né, essa pergunta, né? Quais são os principais indicadores empresariais? Primeiro, vou responder a pergunta, o que são indicadores empresariais, para a gente só alinhar o conceito. Depois, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a diferença entre eficácia e eficiência. Quando a gente entende a diferença dessas duas coisas, fica muito mais fácil de você saber para que direção os seus indicadores empresariais estão apontando e o que você precisa fazer para melhorar esses números. Por fim, eu vou te apresentar aí os principais indicadores, que basicamente são 7 indicadores, tá? Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou listar aí, te apresentar uma visão geral dos 7 indicadores. Depois disso, eu vou apresentar cada um dos indicadores com um conceitozinho super simples e também sugestões de onde que você pode encontrar essas informações para você identificar, né, e saber o que medir, o que melhorar. E por fim, eu vou te apresentar também uma linha do tempo, né, do que você pode fazer olhando curto prazo, para depois olhar médio prazo e longo prazo aí, para que você seja capaz de tomar boas decisões na sua empresa e, como consequência, organizar as pessoas aí para ter uma empresa mais organizada, produtiva e lucrativa, beleza? Então, esses aí são os tópicos que a gente vai falar hoje. Lembrando que, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já me acompanha, deixa o seu gostei, é bem importante aí. E se quiser também, deixa um comentário, porque ajuda muito aí, estimula bastante a produção do conteúdo aqui na RH Academy, fechou? Então, bora lá. Bom, primeira perguntinha, né, que a gente precisa responder. O que são indicadores empresariais? Basicamente, indicadores empresariais, eles são números ou medidas, né, que são gerados a partir das operações de uma empresa e que eles mostram o que está acontecendo e como esse algo está acontecendo, tá? Esses indicadores, eles vão apontar, eles vão expressar, eles vão demonstrar o desempenho dos processos durante um determinado período de tempo que você que vai decidir aí. Alessandro, me dá um exemplo disso aí. Vou te dar 3 exemplos de indicadores, ou pelo menos possíveis indicadores aí para a sua empresa. Primeiro ponto, né? A quantidade de produtos produzidas por hora. Veja só, é um número, quantidade de produtos que eu estou medindo por um período de tempo, ou seja, por hora. Outro indicador super comum nas empresas, que é o faturamento médio por mês. Então eu pego todo o faturamento do ano, divido pela quantidade de meses e eu vou ter um número por um período de tempo, tá? Um número, sei lá, R$150 mil a cada 30 dias, faturamento médio por mês. Ou clientes atendidos por dia, você pode mensurar, você pode identificar, você pode rastrear esses números aí. Esses são exemplos de indicadores. Então, cada um desses exemplos aí aponta alguma coisa num período de tempo específico. Tá? Pô, Alessandro, eu preciso ter todos os indicadores na minha empresa? Não, você precisa ter os indicadores que você acha que são os mais importantes para o seu negócio. Você precisa ter os indicadores que você realmente tem capacidade de medir e gerenciar. Lembrando, tá, que para você obter um número, para criar um indicador, o custo para a criação, para a geração desse indicador, ele não pode ser maior do que a utilidade que ele traz, tá? Se você vai gerar um número que é muito complexo de gerar, ele não te ajuda em nada, nem mede, tá? Você vai só perder tempo. Então essa é a minha dica extra já antes do final do vídeo, tá? Então veja como eu não sei nem criar conteúdo do vídeo. Podia ter deixado essa dica extra lá pro final para te fazer assistir até o final aí, tá? Mas vamos lá então. Bom, pergunta seguinte, né? O que é a diferença entre eficiência e eficácia? Esses são 2 conceitos importantes. Eficiência, basicamente, quando a gente olha a eficiência de algo, nós estamos olhando o foco nos meios, ou seja, como a gente faz um trabalho. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui, quando a gente quer ser mais eficiente, a gente quer fazer as coisas de uma maneira correta. A gente quer resolver os problemas. Por exemplo, a gente quer jogar futebol com arte. Quero jogar um futebol bonito, quero ser eficiente, tá? Quero ser bem
eficiente, quero fazer as coisas corretamente. É o como eu quero fazer. Jogar futebol com arte é o como eu estou jogando futebol. Eu não sei jogar futebol, então só para exemplificar aí. Agora, a eficácia ela foca nos resultados, que é o que a gente precisa fazer. Então, além de eu fazer as coisas corretamente, que é o que a eficiência nos diz, eu preciso fazer as coisas certas, né? Então, aí eu estou falando da eficácia, fazer as coisas certas. Atingir os objetivos propostos é uma medida de eficácia. Ganhar o campeonato, por exemplo, é uma medida de eficácia. Eu posso jogar feio e ganhar o campeonato. Ou eu posso jogar com arte, com um alto nível de técnica, vários dribles e perder o campeonato. Então, tá entendendo aí como a gente precisa dessas duas formas de olhar aí, eficiência e eficácia? Uma me ajuda a fazer as coisas bem feitas, né, que é o como fazer, e outra me ajuda a fazer as coisas que devem ser feitas. Então não adianta eu fazer as coisas corretamente se eu estou fazendo a coisa errada. Eu preciso fazer a coisa certa, eficácia, e da maneira correta, da melhor maneira possível. Então essas duas coisas aí, eficiência e eficácia, são importantíssimas aqui, beleza? Bom, agora que a gente já sabe então, né, o que é eficiência e eficácia, vamos lá para os principais indicadores aí que a gente vai tratar nesse vídeo, né? São 7, eu trouxe 7 indicadores, 7 dos principais, e esses indicadores aí estão baseados num livro, né? Eu estudei um livro aí, achei muito legal o conteúdo, vou dar a recomendação no final desse vídeo, o link para você se você quiser comprar esse livro vai estar aqui na descrição também. Mas os 7 indicadores de negócios aí que a gente vai olhar são produção, eficiência, satisfação, adaptabilidade, desenvolvimento, competitividade e sustentabilidade. Cada um desses indicadores tem a sua importância, cada um desses indicadores ajuda você a identificar, saber, acompanhar como a sua empresa está indo no curto, no médio e no longo prazo. Eu também vou te mostrar como que você organiza esses indicadores no curto, no médio e no longo prazo, beleza? Agora vamos entender cada um desses indicadores de uma forma super resumida e objetiva, com alguns exemplos importantes aí para você. Quando eu estou falando de produção, tá? Basicamente eu estou falando da capacidade de produzir alguma coisa em quantidade com qualidade, tá? Então, sei lá, produzo brigadeiros, né? Produzo 10 brigadeiros, mas desses 10 brigadeiros, 6 não ficam bons. Então, não tô com a minha produtividade, né? Meu indicador de produção muito bom. Porque provavelmente quando a gente tem problemas no indicador de produção, eu vou ter problema no lucro, no percentual de mercado que eu alcanço enquanto empresa e na satisfação do cliente. Então, como está aparecendo para você, ou deve estar aparecendo para você aí, as formas ou os lugares onde a gente encontra esse número aí para a gente medir a nossa produção são justamente no lucro, na participação do mercado ou na satisfação do cliente. Ou mesmo na quantidade, né? Produção, produzo 10 brigadeiros por hora com um índice de qualidade de 90%, ou seja, de cada 10 que eu produzo, um não fica tão bom assim que eu tenho que colocar para reprocessamento, digamos assim. Então esse é um indicador aí básico, tá? De mensuração das empresas, beleza? Bom, o indicador número 2 que a gente vai ver aqui é o indicador de eficiência. E quando eu falo de eficiência, eu estou falando da relação entre o que entra e o que sai em percentual. Por exemplo, taxa de retorno sobre o investimento, taxa de uso da capacidade de produção, taxa de retrabalho, tá? Então, eficiência tem relação com produtividade também. Então, digamos assim, entrou materiais para eu fazer 10 brigadeiros, tá? Isso é o que entrou. Só que eu tive erros no processo, tive desperdício, caiu um brigadeiro no chão. Então a minha relação entre o que entrou material para 10 brigadeiros versus o que saiu 5 brigadeiros, vai me dar o meu índice de eficiência. Tá? Então, isso tudo aí tem relação também com produção. Então, se eu tenho entradas para 10 brigadeiros e saem apenas 5, eu estou tendo um baita problema, estou tendo um problema gigante. E esse problema é um problema de eficiência, porque eu não estou sendo eficiente a ponto de utilizar a matéria-prima para 10 brigadeiros, para gerar 10 brigadeiros, e isso também tem relação direta com a produção. Então, se você quiser melhorar a sua produção, talvez faça sentido você olhar para a eficiência aí da sua empresa, né? O que está entrando versus o que está saindo em percentual. Então, nesse caso aí, sei lá, entra para 10, sai para 5, estou tendo um índice de eficiência de 50%, tá? Sendo que eu poderia ter de 100%, ou seja, entra para 10, sai para 10, tá bom? Então, esse aí, indicador de eficiência. Terceiro indicador é o indicador de satisfação.
E nesse caso aqui, basicamente a gente está falando, né, do quanto os seus funcionários, os seus clientes, os seus fornecedores estão satisfeitos com a sua empresa. O quanto seus funcionários estão satisfeitos em trabalhar na sua empresa, o quanto seus clientes estão satisfeitos com o produto ou com o serviço que a sua empresa produz ou entrega, e o quanto seus fornecedores estão satisfeitos em negociar com a taxa de pagamento, enfim, com a facilidade de entrega dos materiais que você compra desses fornecedores, tá? Onde que a gente identifica medidas aí para a gente saber como é que está o grau de satisfação, esse indicador de satisfação? Bom, nas atitudes dos funcionários, ou seja, o pessoal que trabalha na sua empresa cuida das ferramentas, eles cuidam do ambiente de trabalho, eles cuidam dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Caso as respostas sejam não, pode ser que a gente tenha um baixo índice de satisfação dessas pessoas. Rotatividade de pessoas, ou seja, a pessoa entra, fica 15 dias e sai, entra, fica 60 dias e sai. Uma rotatividade alta e num curto espaço de tempo. É um outro indicador aí de satisfação, né, dos funcionários, digamos assim, né? Absenteísmo, ou seja, o pessoal que você tem contratado, ele está registrado aí na sua empresa, mas não vem trabalhar. Simplesmente não vem, não avisa também, né? Pode ser um indicador de baixa satisfação no trabalho, né? Além disso aí, clientes e fornecedores, queixa ou elogios, reclamações ou sugestões também pode ser um bom indicador aí para a gente olhar a satisfação, tá? Então tentei te dar algumas opções para cada um desses públicos. Colaboradores, né, funcionários, clientes e fornecedores. Então, terceiro indicador de satisfação. Quarto indicador, adaptabilidade. Pô, Alessandro, o que é isso? Bom, adaptabilidade, a gente está falando de basicamente como que a sua empresa ou as pessoas que trabalham na sua empresa e, por consequência, a sua empresa, respondem a mudanças. Tá? Vamos imaginar o seguinte, voltamos dois anos e pouquinho aí no passado, lockdown total. Tá? Pô, eu trabalhava em escritório presencial de uma hora para outra, literalmente precisei adotar home office. Ou seja, em quanto tempo a sua empresa foi capaz de se adaptar a essa nova realidade que foi imposta por um evento que você não tinha controle nenhum. Tá? Quanto tempo as pessoas levaram para se adaptar, para se encontrar, para conseguir trabalhar? Então, quanto menor este tempo, em tese, maior é a capacidade de adaptabilidade que a sua empresa tem. E eu estou dando esse exemplo aí que aconteceu há 2 anos atrás, mas pode ser a mudança de um processo, a mudança no perfil do cliente, a compra de uma máquina nova, então a gente precisa readequar nosso processo produtivo, um novo fornecedor que surge, uma nova tecnologia que surge, você precisa deixar de fazer algumas coisas para começar a fazer outras, e isso tem relação com a capacidade, né, de adaptabilidade. Então, como que você consegue medir, onde é que você encontra essas informações? Você pode, digamos, se quiser, tá, medir o tempo de reação ou o tempo de resposta às mudanças ambientais. Então, mudou a tecnologia agora, né? O software atualizou, bem comum, tá? O aplicativo atualizou. Em quanto tempo eu volto ao patamar de uso ou de excelência de uso desse aplicativo agora, depois que ele atualizou, em comparação com o que eu fazia antes? Demorou um dia, assim, 1 hora já peguei as atualizações, tá melhor do que antes. Pô, legal, alta capacidade de adaptabilidade. Atualizou o aplicativo do seu celular, qualquer celular que seja, qualquer aplicativo que seja. Putz, demorei 1 semana para entender esse negócio aqui. Baixa capacidade de adaptabilidade, tá? Então, para a gente entender isso aí, este é o 4º indicador que vale a pena você medir aí na sua empresa, beleza? Bom, vamos adiante aí, tá? Indicador número 5, desenvolvimento. Pô, Alessandro, o que é isso? Bom, desenvolvimento, vamos entender desenvolvimento, não um desenvolvimento de pessoas, tá? Só isso, tá? Mas vamos entender desenvolvimento como indicador empresarial, que é o quanto uma organização ou uma empresa investe em si mesma para incrementar e melhorar ou inovar na sua capacidade de realizar o trabalho que ela se propõe a realizar. Tá? Então, o quanto eu invisto? Eu vou te dar um exemplo aqui do RH Academy. Tá? Recentemente eu comprei esse microfone novo, então para eu melhorar a qualidade do áudio, para eu incrementar a qualidade dos conteúdos do RH Academy, eu precisei fazer um investimento financeiro. Ou seja, eu investi um valor. E esse valor gera um patamar de qualidade, penso eu, né, dos conteúdos que são produzidos aqui no RH Academy, maior do que o patamar anterior. Então, eu fiz um investimento no próprio RH Academy. Esse valor estaria vinculado a esse indicador de desenvolvimento aqui. No caso, investir num instrumento, tá, num material de trabalho. Então, olha só que interessante aí, né? Onde que você pode identificar isso?
ou achar fontes de dados para você medir esse indicador? Na capacidade de aprendizado das pessoas, na capacidade que as pessoas têm de inovar, porque se elas inovam, elas melhoram o processo da própria empresa, isso gera uma melhoria para a própria empresa e isso desenvolve a empresa de um patamar para outro patamar. Investimentos, por exemplo, em atualização, ou seja, você tem a versão de um software aí que você utiliza e você quer atualizar esse software. Esse software vai custar, sei lá, R$1.000. Você investiu em atualização, você investiu em desenvolvimento. Tá? Investimento em melhoria de processos, o quanto você investe de tempo, planejamento, enfim, recursos para revisar os seus processos e melhorar, inclusive os indicadores que a gente viu até agora, pode entrar aqui nesse investimento aí em desenvolvimento. Então, quanto a empresa investe em si mesma. E aí pode investir em pessoas, em inovação, em atualização, em ferramentas, em processos, em maquinários e tudo mais que precise ou que gere, né, um incremento aí, né? E como consequência, melhores resultados financeiros, tá bom? Bom, andando mais um pouquinho, a gente tem o indicador número 6, que é o indicador de competitividade, ou seja, que é como que a empresa gera valor para desenvolver vantagens diante da concorrência. Então, se eu for voltar no indicador anterior, né, desenvolvimento de melhoria, de capacidade, de inovação, a ideia é que esse investimento, né, em desenvolvimento gere uma melhor competitividade. Estou pressupondo aqui que esse microfone vai fazer milagre, né? Agora eu vou triplicar a quantidade de inscritos no canal. Falando nisso, se você não se inscreveu, se inscreva agora, tá? Então, isso torna a sua empresa mais competitiva. Digamos que você substitui uma máquina antiga por uma máquina mais nova, mais moderna. Ela vai usar menos matéria-prima e a matéria-prima que ela utilizar vai utilizar de uma melhor forma e isso vai gerar uma capacidade produtiva muito maior, ou seja, faz com que você tenha um custo menor e consiga competir numa vantagem em relação aos seus concorrentes que não têm essa mesma máquina aí. Pô, você está investindo em competitividade, está melhorando a competitividade da sua empresa. Pô, investir em treinamento das pessoas, as pessoas agora, depois de treinadas, aumentaram em 50% a produtividade delas e isso fez com que uma empresa ficasse mais competitiva. Então, tá entendendo como a gente faz essas amarras aí, quando eu falo dos outros indicadores? Então, esse aqui é uma das coisas interessantes aí que vale a pena você mensurar. E por fim, o indicador número 7, se não me engano, na minha conta aqui, é o indicador de sustentabilidade. Tá? E basicamente, quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando como e onde os investimentos feitos pela empresa em si mesma melhoraram a capacidade de sobreviver ao longo dos anos. Vamos imaginar o seguinte, você tem uma máquina aí na sua empresa que ela está super velha, assim, ela está já falecendo. E você não faz investimento. E por fim, essa máquina quebra. Só que essa é uma máquina tão importante que todo o seu processo produtivo para por conta dessa máquina. Ou seja, sua empresa, por conta desse não investimento nela mesma, teve a sua capacidade de sustentabilidade, ou seja, sobreviver ao longo dos anos, prejudicada, porque ela deixa de produzir. Então, quando eu faço um investimento em capacidade produtiva, em atualização, em ampliação, em melhoria, eu estou investindo em sustentabilidade, ou seja, estou preparando a minha empresa para sobreviver por mais um ano, por mais 2 anos, por mais 5, 10, 50 anos. Tá? Então, sustentabilidade aí é um outro indicador que vale a pena você mensurar e que está relacionado com todos os outros que a gente falou até aqui, beleza? Bom, agora eu acho que essa imagem aí vai te dar uma clareza maior, né, sobre o que é possível fazer aqui. E aqui eu quero mostrar para você aí numa linha do tempo, né? Quais são os indicadores que você pode e como sugestão que você foque aí no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Então, no curto prazo, acho que vale a pena você dar uma olhadinha na sua capacidade de produção, na sua eficiência e na satisfação. Alessandro, preciso olhar esses 3 ao mesmo tempo com todos aqueles exemplos que você deu até aqui? Não, se você não conseguir, tá? Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo. Nenhum indicador vale a pena se o resultado que ele te traz é menor do que o custo que você tem para gerar o número desse indicador. Se você precisa acompanhar, listar tudo o que acontece durante uma semana para você ter um, indicador de satisfação, deixa ele para um outro momento, tá? Talvez não seja o melhor momento agora você medir isso. Foca em outras coisas, como, produção ou eficiência, tá? Então, esses indicadores aí curto prazo. Por que curto prazo? Porque se você fizer uma melhoria aí de eficiência, por exemplo, na sua empresa, nesse mês é bem possível que o resultado que você tenha já seja possível de observar no mês seguinte.
Então, curto prazo, tá? Um mês, sei lá, semana seguinte, tá? Vamos trabalhar com esse horizonte de tempo aí. Então, curto prazo, esses 3. Pô, médio prazo, adaptabilidade, desenvolvimento e competitividade. Por que esses 3 estão aqui? Porque demora um pouco mais para eu desenvolver uma capacidade de ser mais adaptável na minha empresa e nas pessoas que trabalham na minha empresa, tá? Demora um pouco mais para eu desenvolver uma melhora significativa de software, de processo ou de layout, vamos chamar assim, porque envolve normalmente um investimento maior, envolve mais gente se mexendo, mais peças se mexendo, então por isso, médio prazo. Competitividade, ela não melhora de um dia para o outro, né? Ela vai sendo construída ao longo do tempo, então dificilmente se melhora ou triplica a sua competitividade de uma hora para outra, tá? Então vale a pena você primeiro fazer o fundamento, ou seja, melhorar a curto prazo, para como consequência dessas melhoras de curto prazo você ter uma melhora no médio prazo. E como consequência dessas melhoras de curto e médio prazo, você vai ter uma melhora de sustentabilidade, que é um indicador, entre aspas, de longo prazo, tá? Ou seja, quando você tem uma empresa que sobrevive, né, que já gira, entre aspas, anda com as próprias pernas, gira sozinho, e aí você consegue ampliar, consolidar e crescer o seu negócio efetivamente, beleza? Então aí quis te apresentar aqui, né, quanto tempo demora mais ou menos aí para você melhorar cada um dos indicadores, até para te dar uma linha, assim, uma direção do que você pode fazer, por onde você pode caminhar. Beleza? Bom, chegamos no final desse vídeo e antes de me encaminhar para os finalmente, eu quero dizer que esse conteúdo eu estudei e eu encontrei nesse vídeo que está aparecendo aí para você na sua tela. Esse vídeo se chama Administração de Recursos Humanos, Gestão Humanas, Fundamentos Básicos do Chiavenato. Cara, muito bom mesmo esse livro, gostei bastante. Comprei há pouco tempo atrás, acho que é uma baita referência aí para você. E esse breve conteúdo está numa das etapas, umas partezinhas lá do livro, tá? Tentei trazer ele resumido de uma forma mais objetiva. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, o link vai estar aqui na descrição, certo? Bom, para você que me acompanhou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva agora aqui no RH Academy, deixa o seu gostei e um comentário também, pô, ajuda bastante aí. Se você é empresário e me acompanhou até aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link para você acessar um treinamento gratuito que vai te ajudar a ter uma empresa mais organizada, produtiva e lucrativa, beleza? Era isso para esse conteúdo, eu te vejo numa próxima, até mais, abração, tchau!